Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao Lendo a Bíblia com Propósito. Quero aproveitar para parabenizar a todos aqueles que concluíram a leitura da Bíblia Sagrada. Já quero também dizer para você que hoje nós estaremos dando sequência ao livro de Samuel. Estaremos lendo o livro de 2 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2, tá? Enquanto você pega a sua Bíblia aí, eu já quero convidar você a compartilhar este vídeo para que outras pessoas também possam ser alimentadas, fortalecidas, né, através da palavra de Deus. Quero também te convidar a curtir a minha página no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Amém? Vamos então ler? Vamos à nossa leitura? Então vamos, abra sua Bíblia aí no livro de 2 Samuel, capítulo 1. Davi mata o amalequita que lhe traz a notícia da morte de Saul. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e ficando Davi 2 dias em Siglag, sucedeu ao 3º dia que um homem veio do arraial de Saul com os vestidos rotos e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: "De onde vens?" E ele lhe disse: "Escapei do exército de Israel." E disse-lhe Davi: "Como foi lá isso?" "Peço-te dízimo." E ele lhe respondeu: "O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos." E disse Davi ao mancebo que lhe trazia as novas: "Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos?" Então disse o mancebo que lhe dava a notícia: "Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que carros e capitães de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me. E eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou amalequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a marilha que trazia no braço, e as trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi os seus vestidos e os rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao mancebo que lhe trouxera a nova: De onde és tu? E disse ele: Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse: Como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos mancebos e disse: Chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. O pranto de Davi por Saul e Jonatas. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com essa lamentação, dizendo: Ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: Ah, ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido, como caíram os valentes. Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes.
o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da cordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, se não separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre os vossos vestidos. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonathan nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. 2 Samuel capítulo 2. Davi é aclamado rei de Judá. E sucedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E disse Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã e Zezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabes-Gileade são os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes-Gileade e disse-lhes: Benditos sejais vós do Senhor, que fizeste tal beneficência a vosso senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem, porquanto fizeste isto. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim, rei sobre si. Abne faz Isbosete, rei de Israel. Versículo 8. Porém Abne, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tornou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Zezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos, era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá 7 anos e 6 meses. Vitória de Davi sobre Isbosete. Versículo 12. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruía, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão, e pararam estes desta banda do tanque e os outros daquela banda do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os mancebos e joguem diante de nós. E disse Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e passaram por conta 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada pela larga, e caíram juntamente de onde se chamou aquele lugar Eucade Azurim, que está junto a Gibeão. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruía, Joabe, Abissai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras monteses que há no campo. E Azael seguiu após Abner, e não declinou de detrás de Abner,
nem para a direita nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: És tu, Azael? E disse ele: Eu sou. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança a mão de um dos mancebos, e toma os seus despojos. Porém, Azael não quis desviar-se de detrás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com o conto da lança pela quinta costela, e a lança lhe saiu por detrás, e caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu, paravam. Porém Joabe e Abisai seguiram após Abner. E pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Gia, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram detrás de Abner, e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de seguir a seus irmãos? E disse Joabe: Vive Deus, que se não tivesses falado, já desde pela manhã o povo teria cessado cada um de seguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom, e vieram a Maanaim. Também Joabe se tornou de seguir a Abner, e ajuntou todo o povo. E dos servos de Davi falaram 19 homens a Azael. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner, e há 360 homens que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes em Hebrom. Glórias a Deus! Conseguimos finalizar o capítulo 1 e 2 de 2 Samuel. Na sequência, amanhã estaremos lendo 2 Samuel 3 e 4. Meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Não deixe de deixar aqui, a sua curtida, tá bom? Deixa a sua curtida, porque é importante, porque o Facebook, o Instagram e o YouTube, eles entendem que esse trabalho aqui, que essa publicação é uma publicação boa. Então ele nos ajuda a impulsionar, tá bom? Amém? Deus abençoe a todos. Tchau.